Bom dia, torcedor, bom dia, torcedora. Muito obrigada, viu, pela sua audiência. O Galo está classificado na Copa do Brasil. Não é isso, repórter Cláudio Rezende? Com gol de Minda no último lance do jogo, Galo avança às quartas de final da Copa do Brasil e garante premiação de 4 milhões de reais. É Galo, se não for sofrido não é Galo, foi com emoção, foi no último minuto. O Atlético venceu o Juventude por 1-0, jogando no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Um jogo duríssimo, o Juventude é uma equipe muito organizada, muito bem postada, é o melhor mandante inclusive da Série B do Campeonato Brasileiro, tem uma defesa muito sólida, complicou a vida do Galo, que teve dificuldades, mas se não for sofrido não é Galo. E o Atlético acreditou até o último minuto e buscou a sua classificação com um gol de Alan Minda já no apagar das luzes. A defesa do Juventude cochilou e o Alan Minda aproveitou. O Galo agora já garantido nas quartas da Copa do Brasil. Não é isso, repórter? Aliás, antes o comentarista Edu Panzi, que acompanhou o jogo de pertinho e nos conta mais detalhes aqui no nosso Tiro de Meta. Chega mais, Edu, seja bem-vindo, bom dia. Alô, Nath, bom dia pra você, pra quem se liga no Tiro de Meta, no sufoco, né, Natália? Será que precisa ser sempre assim, né? O atleticano até gosta de falar, se não for no sufoco não é Galo, mas nossa senhora. E aos 49 o Lianco me dá um chutão pra área, a zaga do Juventude bate a cabeça e o Minda pega a sobra para fazer o gol da classificação, um gol de 4 milhões de reais, num jogo muito duro, amarrado, Juventude muito fechado, marcando com linha de 5, muitas vezes uma linha defensiva com 6 jogadores, e o Atlético não encontrava espaços, né? E às vezes que encontrou os espaços, acabou desperdiçando. Aliás, tem sido, né, assim o Atlético, é dos times que mais criam grandes chances no Brasileirão, compensação dos que mais perdem. E perdeu com o Igor Gomes uma grande chance, com o Bernard uma outra boa situação, a própria Alan Minda havia desperdiçado uma boa chance antes do gol. Mas é o ditado, né? Copa não se joga, se vence. E o Atlético lutou até o final, literalmente até o último minuto, e venceu 1-0 Juventude, que não sofreu um gol em casa há mais de 600 minutos. E cometeu uma falha capital. E o Minda, que é tímido, mas é muito atento, marcou o gol. Um Atlético que teve o Coelho de volta pela direita, que teve as opções de Alan Franco e Cissé no meio de campo e que classificou. Está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Venceu mais um jogo fora de casa. O Galo tem regulado mais fora de BH do que na sua arena, Nath. É verdade, viu, Edu? E uma vitória muito importante essa classificação. Agora é o famoso faz o Pix CBF, porque o Galo vai embolsar mais de 4 milhões de reais por essa classificação. Não é isso, repórter Cláudio Rezende, com mais detalhes do time atleticano aqui no nosso Tiro de Meta. E Cláudio, quase que não dá tempo, hein, do gol do Minda, porque quando o Lianco pegou a bola, o juiz esperou. Será que ele vai dar aquele passezinho de lado? Aí eu vou encerrar o jogo. Ou será que ele vai tentar um lançamento para a área? Foi o que o Lianco fez, o juiz deu sequência no lance e aí o gol do Galo saiu, já era literalmente o último minuto da partida. Não é isso, Cláudio? Seja bem-vindo ao Tiro de Meta, bom dia. Bom dia, você também. Voltamos aqui de Caxias do Sul com o Galão da Massa classificado. No último lance do jogo, o árbitro já estava com apito na boca para encerrar a partida e caminhávamos para a decisão nos pênaltis. Mas com o gol do Minda, o Galo está classificado às quartas de final da Copa do Brasil. Segue vivo o sonho do tricampeonato. O Atlético que vem com números importantes. 67% de aproveitamento se pegarmos o mês de maio em diante. São 7 vitórias e apenas 2 derrotas neste período. O técnico Barba Domingues elogiando bastante o espírito de luta do time e também do adversário, que dificultou bastante Juventude nos 2 jogos do confronto. Jogadores do Atlético dormiram aqui em Caxias do Sul e seguem viagem voo fretado previsto para as 9:30 da manhã. Os atletas chegam em Confins no início da tarde e a partir de agora muda o chip. Depois da classificação na Copa do Brasil, vai aguardar agora definição de todos os confrontos para sorteio às quartas de final.
tem o Campeonato Brasileiro. No sábado à noite, 6h30, vai enfrentar o Remo, na região norte do país, em Belém do Pará. Nesse jogo, o Renan Lodge está suspenso, não vai poder atuar contra o Remo. E na semana que vem, tem Sul-Americana, primeiro jogo do mata-mata contra o Bragantino. Lembrando, agora nas quartas de final, depois que todos os times estiverem aí classificados, haverá um novo sorteio para definição dos confrontos, mas o Galo já está por lá, esperando para saber quem será o seu próximo adversário. Este confronto estava desenhado para ir para os pênaltis. Eu já não tinha mais esperança, né? Um jogo os dois jogos muito equilibrados, né? Com a defesa do Juventude se sobressaindo na grande maioria, né? Ia ser mais um 0-0, uma defesa que pouco sofre gols em casa, então há muito não sofria, né? E olha só, Cirilo, a Copa, cara, assim, no final das contas, pouco se importa se é no sufoco, se é nos pênaltis, se é no gol no último minuto. O importante é você passar. E o Atlético passou com requintes de drama hoje, Cirilo, assim como foi contra o Ceará na fase passada. E pouco importa. O importante agora é comemorar essa classificação, né? Entender que a competição ela vai tomando um corpo importante, principalmente agora nas quartas de finais, com quem o Atlético vai enfrentar na sequência, a gente vai esperar para ver, né? Mas vem pedreira por aí, a gente não tem dúvida disso. O Minda premiado no final, né? O Minda, como o próprio Panzi trouxe, da sua timidez, mas quando tá dentro do campo consegue, né? Com o seu jogo, tá presente. Ele foi decisivo ali atrás contra o Cruzeiro e hoje também, né? Numa pichotada da defesa do Juventude, que sempre joga muito certinha, né? E eu tô vendo o gol aqui no monitor e sofreu ali no final, mas é um time muito, muito ajustado. Esse Juventude, pelo que mostrou nesse confronto contra o Atlético, a gente até pode cravar que é um sério candidato a se enfrentar novamente na primeira divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O Atlético, parabéns pela dedicação, fez um jogo justinho, né? Não sofreu na partida, jogou de forma ofensiva, buscando gol, num jogo fora de casa, muito equilibrado, que traz a classificação para a próxima fase. Gilbert, nós falávamos aqui no primeiro tempo, tinha até anotado aqui que o Atlético tinha feito um bom primeiro tempo, melhor primeiro tempo, e aí uma análise desse segundo tempo. Como um todo, uma análise de 90 e de 180. O Atlético foi, nos 4 tempos, superior ao Juventude? Gostei muito do primeiro tempo na Arena MRV, CJ. O Atlético jogou melhor, mas caiu demais no segundo tempo. Foi dominado no começo da segunda etapa pelo time do Juventude, teve algumas chances, é verdade, perdeu alguns lances bobos, como perdeu hoje de novo, né? O Atlético para fazer um gol é um parto, e hoje precisou de quase 50 minutos para fazer um gol, né? Aliás, em 180 minutos, o Atlético conseguiu fazer um gol contra o Juventude da Série B, mas é um adversário complicado, é um adversário difícil, e eu acho que o Atlético foi melhor na disputa, mas o jogo de hoje pesa muito, viu, CJ? A partida que o Atlético fez hoje, por toda a dificuldade que jogar aí nos domínios, jogar em Caxias do Sul, a dificuldade é muito grande, são vários desafios, você tem um time acostumado, você tem a torcida contra, você tem a pressão, você tem um time muito forte, muito físico, o Atlético não arregou não, viu? E eu gostei muito da participação do Alan Franco, porque o Alan Franco foi aquele jogador que desde o início destruía, chegava junto, chegava forte, levou até muito jogador do Juventude a reclamar com a arbitragem, e a gente fez a contagem. Né? Mordeu. Quer dizer, o Atlético também se impôs fisicamente, né? E levou muito perigo ao gol do Jandrei, o que não aconteceu aqui. O Jandrei foi quase que um mero espectador do jogo da Arena MRV. Hoje não. Hoje, apesar do Atlético também ter finalizado muito mal, né? Mas levou muito mais perigo. Gostei, o Atlético mereceu a classificação, CJ, mas eu gostei mais do jogo de hoje do que do jogo na Arena MRV. Por incrível que pareça, o Atlético vai, pelo menos até aqui na temporada, né? Vai se caracterizando como um time que joga melhor fora de casa do que dentro de casa. É uma loucura, isso parece uma insanidade, mas é assim. Vitória para cima do Vasco antes da Copa, isso. Volta, aí empata com o Bahia, sai uma vitória gigantesca contra o Palmeiras, volta, empate com o Juventude. Isso, e agora classifica. Vitória fora de casa. Vitória fora de casa, nem não precisou dos pênaltis. Então, assim, é o jeito do Barbabol, é o futebol reativo.
controlar a bola, marcar primeiro e jogar no contra-ataque. Hoje não foi bem assim, né? O Atlético até teve muito controle do jogo. No primeiro tempo a gente falava que, gente, o Juventude não passa do meio campo. Pouco chegou, foi só no final da primeira etapa. O Atlético passou boa parte do jogo na intermediária defensiva do time do Juventude. Então, bom controle de jogo, não sofreu. Teve o lance do Everson, por que ele foi eleito o melhor em jogo? Porque teve uma defesaça que ele fez. Foi um gol, né? Foi um gol, né? Numa falha, né, da defesa ali, numa saída errada do Atlético. Mas é assim, o goleiro tá lá para isso também. É um bom goleiro, é um goleiro muito confiável e salva muito o Atlético. Hoje não foi diferente, mas gostei. E Copa do Brasil é assim também, né, CJ? Ainda mais quando você vai decidir em casa, né? Agora não pode perder os gols que perdeu, hein? Não pode. Gomes, se o Igor Gomes faz aquele gol... Não, o Bernard perdeu. O Igor Gomes já seria tratado como, estão recuperando o futebol. Olha o discurso do futebol. Você acha que renovar? Não, se vai jogar é forte, mas quis falar assim, o Barba tá recuperando o Igor Gomes. Futebol é isso, gente. E nem tá errado de falar isso, não. Os improváveis entraram hoje. Igor Gomes, Dudu, o Minda, que ninguém fala assim, nunca mais eu peço o Minda pelo jogo da ida. O Maicon também, que entrou bem no jogo, né? Então, assim, cara, eu falei pro Iguinho, gente, não cornetem o Dudu, todo mundo é importante. E o Dudu fez um bom jogo. E jogando no lado que ele tá mais acostumado. O Barba escalou o Dudu pra sair jogando no sábado, no lado direito. Aí não dá. Cara, assim, o jogador já não é mais um garoto. Já não tá com tanta sequência assim. Não, olha a diferença de hoje, né, cara? Você vê o Coelho, que tem físico, fôlego maior, de um bate e volta, briga mais do que o Dudu pela direita, não briga? Briga, claro. O Coelho, embora eu prefira também o Coelho jogando pelo lado esquerdo, mas ele se adaptou ali. Entre os dois, eu prefiro o Coelho. Claro. Né? Do tímido, mas atento Alain Minda, né, Cirilo? Esperou o vacilo de uma defesa que não tomava gols em casa há mais de 600 minutos. Essa defesa bateu cabeça no último minuto que tinha para não tomar gol. E o Alain Minda, o time do Minda, porém atento, recuperou e frio, na frente do goleiro, jogou no ângulo para fazer o gol que coloca o Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil. E foi daquele jeito, como a gente já imaginava. Um jogo tenso, amarrado, ninguém quis se arriscar muito, em que o Atlético teve o controle da posse de bola, mas criou pouco. E as poucas chances que criou, como tem sido, desperdiçou. Na cara do goleiro, perto do gol, e não conseguiu tirar o 0 do placar. Sofreu lá atrás alguns momentos também. E como tem sido, foi salvo por um goleiro espetacular. O Everson fez uma defesa de cinema, num lance que poderia ter colocado o Juventude na frente do jogo. Mas quis o destino que no lançamento golianco, a zaga que não sofria gols há centenas de minutos como mandante, bateu cabeça. E Alain Minda colocou o Atlético na próxima fase da Copa do Brasil. Foi sofrido, foi tenso, desgastante, mas Copa não se joga, se vence. Fala massa, muito bom dia, muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Peço o seu like antes de sair do vídeo. E para quem tá chegando agora, seja bem-vindo também, tá? Deixo o meu convite para você estar se inscrevendo no canal. Ative seu sininho de notificação para tu não perder nenhuma notícia atualizada. E peço o seu like também. Já pega aí um embalé rapidinho, só clicar aí no joinha rapidinho, você deixa o seu like, que ajuda demais o canal a continuar crescendo. Fique à vontade para estar conhecendo aí o canal. Vocês vão estar vendo que esse canal só traz notícia do Atlético Mineiro. Então, se você é atleticano ou atleticana, está no lugar certo, já venha fazer parte da massa, não esquece de se inscrever. Fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, mas, como eu falei ontem, pedi ontem, peço também hoje, para quem assistiu a partida do Galão da Massa, deixa aí sua análise pessoal aí pra gente aí no canal, tá bom? Muito obrigado a todos pela preferência, ficaremos atentos às notícias. Até o próximo vídeo, massa. Valeu!